E, gente, esse prato de comida é pra quem nunca comeu, né? Depois eu vou montar, né? Pra quem nunca comeu, mora na rua, nunca comeu. É uma comida pra quem mora na rua. Na calçada, dorme na frente de casa dos outros, né? Pra mãe, tipo, parece ter abandonado. A gente, como é que vai você tua? Faço barulho porque tá chovendo. Quando eu terminar eu vou cagar. Eu tô com muito pé de barriga, eu tenho que cagar. Voltei. Não.